Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Mexotech. E hoje determinaremos as forças de reação de apoio nos vínculos de apoio de uma viga isostática plana. Aqui no exercício, ele solicita que encontremos essas forças, a intensidade delas, as direções e o sentido. Veja, essa força, essa viga, né, está sujeita a duas forças, a ação de duas forças concentradas F1 e F2 em um momento concentrado M. F1 está sendo aplicada no ponto C, F2 em E M no ponto D. M é um momento concentrado aplicado. Tá? F1 é uma força de 4.500 newtons. F2 é uma força de 2.500 newtons. E M é um momento aplicado de 650 newtons metros. Tá? Essa viga aqui é uma viga isostática, por quê? Porque a configuração de vinculação dela é a mínima suficiente para tornar ela numa condição de equilíbrio estável quando sujeita a cargas. Tá? Ela não se mexe, ela fica lá em uma condição de equilíbrio estático. Tá? Então, por que isso ocorre? Porque surgem reações de apoio que contrabalançam a ação dessas forças de ação. Então, é justamente essas reações que nós vamos encontrar. Adotando aqui um sistema de referência X e Y, né, vamos, portanto, desenvolver as reações e as equações estáticas em relação a esse sistema de coordenada. As distâncias aqui são dadas em milímetros, mas na hora de computar as equações, vamos converter essas distâncias em metros para tornar a equação um pouco mais condensada em termos de números, né? Para ficar um pouco mais curta na hora de escrever os valores. Então é isso. A primeira coisa agora é desenhar as forças, né, de reação de apoio que se desenvolvem em cada um dos vínculos de apoio. Mas antes, é necessário identificar cada tipo de vínculo. No vínculo aqui no ponto A, no vínculo A, ele é chamado de apoio fixo. Esse tipo de apoio, né, tem uma reação de apoio que normalmente tem duas componentes nas direções coordenadas, aqui nas direções x e y, né? Normalmente se escuta que esse tipo de vínculo fornece duas reações de apoio, mas na verdade a reação de apoio no mundo real é uma só. O que ela tem é duas componentes nas direções coordenadas. Muitas vezes, dependendo do carregamento, às vezes não. Esse aqui já é chamado de apoio móvel. O apoio móvel por quê? Porque ele tem uma possibilidade de movimento aqui, no caso na horizontal, na direção X. Então, a reação de apoio ela sempre surgirá na direção perpendicular à direção desse trilho aqui. Então, aqui eu tenho uma única reação na direção Y. Aqui eu tenho duas componentes de reação de apoio. E outra na direção Y. E é o que eu vou fazer. Eu vou desenhar duas forças de reação, uma na direção X, outra na Y. E aqui uma na direção Y. Bom, mas qual o sentido? O sentido eu adoto. Ah, mas não é o sentido. Se for errado o sentido. Se for errado, eu vou descobrir isso no final. Tá? Como? Se os valores derem positivo, significa que o sentido que eu adotei está correto. Se derem negativo, significa que o sentido adotado está errado, ou seja, é o contrário do sentido real. Tá? Então, o sentido, não se preocupem muito, adotem o que vocês quiserem. No caso, eu vou adotar o sentido sempre positivo. Então, a força de reação na direção X será apontando para a direita. Na direção Y, para cima, para os dois vínculos de apoio. Então, veja como vai ficar. Eu tenho RXA, que é a reação de apoio na direção X no vínculo A, apontando para a direita. Aqui, RYA é a reação de apoio na direção Y no vínculo A, apontando para cima. E RYB, reação de apoio na direção Y no ponto B, apontando para cima. Eu adoto sempre apontando para o sentido positivo. Você pode adotar para o sentido que você quiser. Tá? Você vai saber se está correto só no final, de acordo com os valores. De novo, se os valores derem positivo, significa que o sentido adotado está correto.
Se derem negativo, significa que o sentido está ao contrário da realidade. Bom, aqui nós temos então todo o conjunto de forças externas aplicadas sobre a estrutura. Na verdade, essas são aplicadas devido à ação externa e essas são as de reação de apoio. Então, essas reação de apoio em azul e aplicadas ação em vermelho. Para poder calcular as reações de apoio, eu preciso aplicar as equações da estática, somatória de forças igual a zero e somatória de momentos igual a zero. Por quê? Se ela está na condição de equilíbrio estático, ou seja, parada, feita uma estátua, ela satisfaz essas equações. Só que aqui eu não vou trabalhar de maneira propriamente vetorial, com a notação cartesiana, canônica. Eu vou trabalhar com equações particularizadas, dedicadas às direções coordenadas. Ou seja, a somatória de forças eu vou ter para cada uma das direções coordenadas. Somatória de forças em x, somatória de forças em y. E a somatória de forças em momento estará em torno de um ponto escolhido como um ponto de referência. Desse modo eu consigo tratar as forças como se fossem escalares, atribuindo sinal positivo ou negativo de acordo com o sentido que elas estão atuando. Então veja, vou começar aplicando a somatória de forças em x. Somatória de forças em x igual a zero. Veja, toda força que estiver apontada para o sentido positivo, ou seja, para a direita, vou considerar obviamente positiva. Tudo que estiver contrário desse sentido será negativo. Tá? Veja, essa equação é uma equação particular da direção x. Eu só posso incluir aqui forças que estão atuando na direção x. Tá? E vou trabalhar apenas como se fossem escalares, como se fossem valores escalares. Veja, força e momento não são grandezas escalares, são grandezas vetoriais. A forma como eu estou trabalhando gera essa simplificação. Então, trabalhando com equações nas direções, dedicadas às direções coordenadas. Tá. Olhando aqui no problema, a única força que eu tenho na direção x é a reação RXA. Então fica assim, ó, RXA igual a zero. Claro, porque se eu não tenho nenhuma força de ação na direção x, obviamente não terei nenhuma reação. Portanto, RXA é zero. Então veja, a reação de apoio aqui, no apoio fixo, é a própria reação RYA. Agora, depois de ter aplicado a somatória de forças em x, vou aplicar a somatória de forças em y. Somatória de forças em y igual a zero. Toda força que estiver apontando para cima, eu vou considerá-la positiva. Tá? Então veja, olhando aqui, eu vou ter que RYA e RYB são forças positivas. F1 e F2 são negativos. Escrevendo a equação, fica desse jeito. RYA mais RYB menos F1 menos F2 igual a zero. Trabalhando e substituindo os valores na equação, eu teria RYA mais RYB menos 4.500 menos 2.500 igual a zero. RYA mais RYB menos 7.000 igual a zero. RYA mais RYB igual a 7.000 newtons. Então aqui eu tenho a minha primeira equação, que envolve as duas forças de reação. Primeira equação de equilíbrio, oriunda da somatória de forças. Para encontrar uma dessas outras forças, eu preciso aplicar a minha segunda equação, no caso a equação de momentos, somatória de momentos. Como eu estou atuando no plano, a somatória de momentos está atuando em torno de um ponto, ou melhor, de um eixo que sai do plano, como se fosse um eixo Z, um eixo Z aqui, ó, saindo do plano. Tá? No caso, eu posso escolher qualquer um desses pontos aqui. Tá? Posso escolher, para falar a verdade, qualquer ponto, mas qualquer ponto que eu tenha as distâncias desse ponto em relação às forças. Tá? Pode ser o ponto B, pode ser o C, o D e o E, pode ser um ponto no canto da tela, pode ser no meu estacionamento, na Lua, em Marte, não interessa. Contanto que eu tenha as distâncias em relação às forças, eu consigo contar as equações de momento. Só que eu não vou colocar esse ponto no meu estacionamento, nem na Lua, nem em Marte. Fica mais fácil ficar aqui restringido dentro do domínio da viga. Prefiro, então, escolher um ponto, qualquer um desses 5 pontos que estão aqui na viga. Existe uma dica que fala para escolher sempre o ponto
onde há o vínculo de apoio com maior número de reações de apoio. No caso aqui seria o vínculo A. Neste exemplo não fica tão claro a razão pela qual essa dica faz tanto sentido, né? Mas em problemas em que você calcula reações de apoio em treliças, principalmente, fica bem mais claro, tá? Mas é uma dica que fornece uma facilidade. Por quê? Porque no momento que você escreve a equação de momento, você consegue eliminar uma incógnita da tua equação. Você consegue obter um valor já de imediato, sem precisar ter que resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, o ponto A, né, eu vou conseguir eliminar, por exemplo, a reação RYA da equação de momento. Por quê? Porque a distância entre RYA ao ponto A é zero. Então, o momento não é distância vezes força. Então, a distância zero vezes RY é zero. Então, ela não entra, ela é zero. Né? O momento devido a RY vai ser zero em relação a A. Eu só vou computar o momento em relação a devido a F1, F2 e RYB, incluindo também o momento M. O momento entra puro. Tá? Se eu escolher B, a mesma coisa. Eu não terei na equação de momento RYB. Tá? Então, eu consigo determinar uma incógnita de maneira direta. Diferente se eu escolher o ponto C, por exemplo. Se eu escolher o ponto C, tanto RYA quanto RYB estarão presentes na equação de momento. Aí eu vou ter que resolver um sistema com esta equação e com a equação de momento. Vou resolver um outro exercício com uma outra forma, esse mesmo exercício, para mostrar para vocês como isso funciona. Tá? Então, olha lá. Escolhendo então aqui o ponto A, nós vamos escrever a equação de momento. Porém, eu vou converter essas distâncias de milímetros aqui para metros, para tornar um pouco mais fácil, né? Na hora de escrever a equação de momento, tá bom? Tá vendo? AC e BE são iguais, 300 milímetros, 0,3 metros. CD e DE, 200 milímetros, igual a 0,2 metros. Fica mais fácil, é mais curto para se escrever. Tá? Então, vamos lá. Eu vou adotar, então, o ponto A como referência para a somatória de momentos. Tá? E escrever, então, aí a equação de momento. Somatória de momentos em A igual a zero. Então, veja, eu vou considerar aqui todo momento, ou momento da força, que tiver atuando no sentido anti-horário como positivo. Por que sentido anti-horário? Momento é um tipo de carga que atua na rotação. Significa que a viga está girando, ela não está girando. Significa que os esforços estão tentando fazer com que a viga gire. Né? E é justamente nesse sentido que elas estão tentando fazer com que gire que nós vamos definir quem é positivo e quem é negativo. Tá? Então, a força, ou o momento da força, ou o momento em si, que estiver fazendo com que a viga gire no sentido anti-horário, eu vou dizer que é positivo. Se for no horário, eu vou dizer que é negativo. Vamos começar aqui pela força F1. F1 em relação a A está tentando fazer com que a viga gire no sentido horário, veja. Sentido horário, então, é contrário do anti-horário, portanto, é sinal de menos. Vou botar um menos lá, tá vendo? Menos. Aí eu vou fazer menos vezes a distância, 0,3 ou 300 milímetros, né? No caso, eu vou usar 0,3. 0,3 vezes F1. Então, olha lá. 0,3 vezes F1, tá? F1. Ok? Por quê? Porque ela está tentando fazer com que a viga gire no sentido horário. M já é um momento puro. Né? Ele está tentando fazer com que a viga gire no sentido também horário. Então ela vai entrar menos. Então, menos M, certo? Menos M. Ele entra puro. Não vou fazer vezes distância não, porque ele já é momento. Tá? Então ele entra puro lá, menos M. Agora eu vou incluir o momento devido à força F2. Veja, F2 em relação a A faz um momento que horário, né? Horário menos, então por isso desse menos aqui. Então é menos 2 vezes 0,2 mais 0,3. Seria 0,7, né? Então mais 0,3 mais 2 vezes 0,2, né? Que é a distância, vezes F2. Tá? Agora,
Vem para a força RYB. RYB, essa distância toda aqui é 2 vezes 0,3 mais 2 vezes 0,2. Vai ser aproximadamente, vai dar 1 metro, na verdade, né? Então, aqui o sentido ele é horário, anti-horário, perdão. O sentido é anti-horário. Sentido anti-horário de RYB, portanto, positivo. Então, o sinal é mais. 2 vezes 0,2 mais 2 vezes 0,3 igual a zero. Simplificando a equação, fica menos 0,3 vezes F1 menos M menos 0,7 vezes F2 mais 1 vezes RYB igual a zero. Substituindo os valores, fica menos 0,3 vezes 4.500 menos 650 menos 0,7 vezes 2.500 mais RYB igual a zero. Fazendo as contas, fica menos 1.350 menos 650 menos 1.750 mais RYB igual a zero. Isso dá que RYB é igual a 3.750 newtons. Olha lá, eu descobri a força direto, tá? Veja, direto. Tá? Então, isso de certo modo torna o problema mais simples quando escolhe o ponto A. Ou ponto B também, tá? Se eu escolhesse o ponto C, eu teria, na verdade, tipo, alguma distância vezes o RYA, mais aqui o RYB vezes uma outra distância, ia dar algum valor. Eu teria que combinar com essa equação na forma de um sisteminha, resolver o sisteminha 2x2. Resolve, mas fica um pouquinho mais complicado. Se eu escolher num ponto de uma maneira um pouco mais inteligente, eu simplifico minha vida. Bom, para encontrar então RYA, eu pego esse valor, substituo aqui na primeira equação e tiro o RYA. Né? Então fica assim, olha lá, RYB na primeira equação, logo, né, transcrevendo aqui para baixo da tela, tem que RYA mais 3.750 igual a 7.000. RYA igual a 7.000 menos 3.750, dá que RYA é igual a 2.250 newtons. Tá? Então está aqui as reações de apoio encontradas na viga. Tá? Veja, os valores aqui deram positivos. Né? Se o valor deu positivo, significa que o sentido que a gente adotou aqui está correto. Então, o sentido é ascendente, é para cima. A direção é Y, tá? E as intensidades RYA 3.250 e RYB 3.750. Ok? Bom, o exercício está terminado. Eu espero que vocês aproveitem de uma maneira, né, que possa ajudar vocês aí nos seus estudos. Por favor, aí se inscrevam no canal, façam seus comentários, podem tirar dúvidas, ficarei muito feliz em responder. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção.